Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal Raciocínios Espíritas no YouTube, e este é o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Hoje nós damos prosseguimento ao estudo do 5º volume, especificamente destrinchando o capítulo Cura de um Obsidiado. Vamos ao texto? Pois bem, o texto é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 30, que diz assim: Então foi-lhe trazido um obsidiado cego e mudo, e curou-o, de modo que o cego e mudo tanto falava quanto via. E admirou-se toda a multidão e dizia: Não é este o filho de Davi? Ouvindo-o, os fariseus disseram: Este não expele os espíritos obsessores, senão por Beelzebu, chefe dos espíritos. Conhecendo, porém, Jesus as reflexões deles, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso os espíritos obsessores por Beelzebu, por quem os expelem vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos julgadores. Mas se por um Espírito de Deus eu expulso os espíritos obsessores, então já chegou o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Marcos, mesma situação, capítulo 3, versículos de 22 a 27, quando Marcos diz: E os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram: Ele tem Beelzebu, e porque pelo chefe dos espíritos obsessores ele expulsa os espíritos obsessores. Tendo-os então chamado, disse-lhes em parábolas: Como pode o adversário expulsar um adversário? E se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não pode permanecer. E se o adversário se levantou contra si mesmo e se dividiu, ele não pode subsistir, mas tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, sem antes amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Agora a gente vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 14 a 23, quando Lucas assim descreve: Estava Jesus expulsando um espírito obsessor, e este era mudo. E aconteceu que, tendo saído o espírito obsessor, falou o mudo e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebu, príncipe dos espíritos obsessores, que ele expele os espíritos obsessores. Outros, para experimentá-lo, pediam-lhe um sinal celeste. Conhecendo-lhes, porém, os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo se esvaziará e cairá casa sobre casa. Também, se o adversário se dividir contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Dizeis que eu expulso os espíritos obsessores por Beelzebu. Se eu expulso os espíritos obsessores por Beelzebu, por quem os expelem vossos filhos?
Por isso, serão eles mesmos vossos julgadores. Mas, se pelo dedo de Deus eu expulso os espíritos obsessores, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão em paz. Mas quando sobrevier outro mais forte que ele e o vencer, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí lá em Mateus e Lucas nós vamos ver que ambos expõem o fato que provocou a discussão entre Jesus e os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Uma discussão que se estenderá aí de maneira violenta ainda por alguns capítulos. Foi trazido para Jesus um obsidiado, ou seja, alguém que estava dominado por um espírito obsessor, nós já vimos isso lá no volume 1, cujo perseguidor espiritual o mantinha cego e mudo. Lucas diz apenas mudo, como a gente acabou de ouvir. Não é esclarecida a origem do caso, mas para atribuir-se à mudez e à cegueira, a ação do espírito deve ter ocorrido após o nascimento, já se havendo ali comprovada a possibilidade física de a vítima ter naturalmente a capacidade de ver e falar. Jesus atende ao caso e parece que o desligamento foi instantâneo. O ex-obsidiado passa logo a falar e a enxergar. Ora, isso constitui um espetáculo inédito para os presentes, de tal modo, maravilhando eles, que alguns desconfiam seriamente tratar-se do Messias, ou seja, o filho de Davi. Outro episódio semelhante foi narrado por Mateus lá no capítulo 9, versículos de 33 a 34, mas as circunstâncias variam. Não obstante, Lagrange, nós falamos bastante dele aqui, julga que as duas narrativas se referem ao mesmo caso, embora Pirot, também falamos muito dele aqui, e Dauch, citados por Pastorino, distingam um de outro. Eles são fatos diferentes, na opinião deles. Então, nesse ponto, começam os fariseus e os escribas provenientes de Jerusalém, que é uma nota específica de Marcos, a lançar sua campanha de descrédito contra Jesus, aquele taumaturgo, com a acusação mais insensata que possa ser imaginada nesses casos. Havia nas sinagogas os chamados exorcistas oficiais, conforme os Ilhos de Seva. Nós vimos isso lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que não obtinham êxito por meio da prece, ou da recitação do Salmo 92, ou servindo-se de jejuns e outros ritos. Jesus, ao contrário, de nada se utiliza, ordena e a libertação é feita. De onde é que vinha esse poder todo? O povo vê, certo, intuitivamente de Deus. Mas as que temem a concorrência e não querem ali perder o prestígio, eles levantam maldosa e conscientemente a hipótese absurda e insensata e que até hoje permanece válida nas religiões organizadas, como aponta Pastorino. Com isso, pretendem assustar as criaturas simples e tímidas, fazendo-lhes acreditar que só eles estão com Deus. E a frase parte mentirosa e cheia de veneno e é repetida até hoje pelos descendentes dos fariseus. É por Beelzebu que ele expulsa os espíritos obsessores. É bom lembrar que Beelzebu está em todos os códices, unanimemente significa Senhor do Fumeiro. A Vulgata modificou o termo para Beelzebub, o Senhor das Moscas, para identificá-lo com Baal de Acaron, de Ecrom, que é consultado por Ocosias lá no segundo livro de Reis, 1, 2, 3, 6 e 16.
Perguntam os hermeneutas por que Beelzebub se transformou em Beelzebu. Nós lembremos aqui que também o filho de Saul, Isbaal, homem de Baal, conforme o primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, versículos de 29 a 40 e capítulo 9, versículos de 35 a 44. Ele também teve seu nome mudado para Isbosete, que é o filho da vergonha. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Alguns supõem que isso visava ridicularizar o nome de Deus, espírito guia do povo filisteu, que era rival do Deus, espírito guia do povo israelita. Strach Billerbeck, que nós citamos bastante aqui, quando comenta esse passo, isso é citado por Pirot, apresenta a hipótese de que as duas palavras são independentes e cita: sacrificar ao Deus de Israel é Zabá. Ora, o sacrifício era feito com fogo. Por ironia, talvez a fim de dizer que os holocaustos aos outros deuses só produziam fumaça, foi empregada a palavra Zabal, que significa fumeiro. Daí o sacrifício idolátrico ser dito Zebel e a oferta Zibu. Embora Beelzebu, por ter abrandado em Beelzebu, que passou a designar o chefe do fumeiro, ou seja, qualquer espírito guia diferente de Yahvé. Segundo Marcos, Jesus chama os discípulos para perto de si e lhes expõe a resposta à objeção frágil e insensata. Começa afirmando que um reino ou uma casa dividida contra si mesmos não poderão subsistir. Qualquer luta intestina é sumamente prejudicial ao crescimento e ao progresso. Antes, leva facilmente ao desfazimento, à ruína. Este é, na verdade, um princípio tão evidente que se torna ali um argumento irretorquível de Jesus. Daí é deduzida a ilação: Satanás não pode lutar contra Satanás, senão seu reino cai em ruína. Então aqui temos um dos passos que comprovam que Satanás não é a personificação de um ser, como pretendem certas teologias, certas religiões, mas sim a generalização de um princípio. E com isso concordam Lagrange e Pirot. Chegam a essa mesma conclusão. Além dessa resposta racional, sensata, vem o argumento ad hominem. Se assim fosse, por quem os expulsariam os vossos filhos? Os exorcistas das sinagogas bem sabem que a força divina é a única eficiente nesses casos. Eles que têm prática serão os julgadores autorizados dos fariseus nessa questão. E ainda prossegue, conforme aponta Pastorino, a argumentação apertando os contendores em círculos férreos. Se a libertação do obsidiado não é pela força adversária do próprio chefe, logicamente só pode sê-lo por um espírito de Deus. Interessante, não é do Deus, em grego não tem um artigo, né? E se assim é, então estamos em pleno reino de Deus, que já chegou à humanidade, que já chegou sobre vós, conforme a gente vê lá em Daniel, capítulo 5, versículo 21. Então observe-se que pela primeira vez aparece aqui a expressão pelo dedo de Deus, a endactyloi theou, reproduzindo Ezequias, que vai trazer ali justamente, e Deuteronômio também, no capítulo 9, versículo 10, o Salmo 8, versículo 4. Então, o mestre apresenta uma parábola do gênero Macá, tão usada desde o Velho Testamento. A gente vê isso em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15, sobre o homem rico e a ovelha, e em Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 17, sobre a vinha. Ou seja, é uma comparação desenvolvida diferindo da alegoria, que é uma série de metáforas. Para saquear-se a casa do homem forte,
é necessário primeiro segurá-lo e amarrá-lo, sem o que será impossível roubar-lhe os bens. Ora, para pilhar-lhe a casa, só um homem mais forte conseguiria. Parece haver aí uma ilusão a Enoque, lá no capítulo 10, versículo 3, e no capítulo 54, versículo 4, que afirma que nos tempos messiânicos, os obsessores seriam amarrados. O mesmo é declarado no Testamento de Levi, lá na seção 18. Esses são os argumentos que os espíritas têm às mãos para responder aos tantos ataques das igrejas organizadas, lembrando aos acusadores que o próprio Jesus já havia previsto essa espécie de desleal combate na fala de Pastorino, quando ele advertiu que se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais o farão aos seus familiares. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 25. Então, com isso, comprova-se que os espiritistas, usando o termo usado por Pastorino, são realmente os familiares de Jesus, pois neles se realiza a advertência profética do Mestre, as mesmas acusações infundadas e maldosas. O caso finaliza com uma sentença: quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Strack Billerbeck, em seu comentário com relação a esse passo específico, trazem vários exemplos dos ditos judeus do Talmud, de onde se conclui que havia uma expressão juntar, que significava não fazer. Juntar os pés quer dizer não andar. Assim, espalhar exprimia fazer. Espalhar os pés significava andar. Olha que interessante, né? Então, a segunda parte da sentença seria uma confirmação em paralelo da primeira. Quem não junta, ou seja, quem não se reúne comigo, espalha. Isto é, faz um caminho inútil, perdendo seu tempo. A lição para a individualidade não apresenta nenhum tipo de segredo. Está muito clara no texto. Observemos aí os modos de agir de Jesus, já salientado uma vez, a gente já falou sobre isso lá no volume 3, né? Jesus não perde tempo em doutrinar o obsessor, ele cura o obsidiado. O mestre tinha capacidade para ver de quem era a culpa, coisa ainda que não podemos fazer. E como sabemos que, em muitos casos, o espírito obsessor é o menos culpado, já que o encarnado que o obsidia, digamos assim, não podemos discernir culpas nem culpados. Então, para não corrermos o risco de sermos injustos, atendemos aos dois concomitantemente, doutrinando o obsidiado e o obsessor. A diferença da ação depende da nossa incapacidade de distinguir os casos, de saber se o karma, entre aspas, já se completou ou não. Nós ignoramos qual é o responsável, quais são as causas, quem tem razão. Nós enfrentamos, pois, o problema em seu conjunto. Nós sabemos, entretanto, que isso nos trará aborrecimentos e perseguições, tanto por parte do encarnado, preso aos preconceitos das escolas religiosas, científicas, filosóficas, etc., quanto por parte dos próprios obsessores e de seus amigos. Então é preciso que a gente se alegre, portanto, quando nós formos acusados de vencer nesse campo por obra do inimigo, entre aspas. Nós estaremos, na verdade, seguindo as pegadas do Mestre, colocando-nos na inconfundível e invejável posição de seus discípulos e familiares. Pastorino traz um outro ponto para salientar, é a parábola do homem forte. Ele diz que alude isso à força que realmente possuem os espíritos obsessores, sobretudo se reunidos nas assembleias organizadas no plano astral, com a intenção de arrastar os encarnados para sua inferioridade,
por espírito de vingança e em vista da intimidade que eles tiveram em outras existências corporais. E também, em certos casos, por verificarem que algumas criaturas que aparentam ali e fazem questão de demonstrar virtudes e qualidades, e, no entanto, secretamente agem de modo totalmente oposto. Entretanto, ensina-se taxativamente que, embora fortes, sempre o bem é mais forte que o mal. Sempre a luz espanta as trevas. A última lição que Pastorino aponta é uma advertência séria para todos nós. Quem não está comigo é contra mim. Plenamente real. Todo aquele que ainda não esteja unido ao Cristo está ligado ipso facto à personagem, à personalidade, o chamado Satanás, opositor do Espírito. Está, pois, contra ele, e assim a segunda parte também vem dizendo: quem comigo não ajunta, espalha. Qualquer colheita que façamos no campo da personagem, da personalidade, é um desperdício que não serve para nada. Então, para haver realmente um lucro, é importante colher no espírito, unido ao Cristo, não interessando aí que seja por meio da personagem, mas desde que não seja só na e para a personagem. Desliguem da matéria, do transitório, das sensações, das emoções, do intelectualismo, do ritualismo oco, pomposo, toda a sua intenção, porque tudo isso é um espalhar de energias. É inútil, é prejudicial, até porque daí nada de concreto espiritualmente nós levaremos para a união com o Cristo, esse Cristo interno que rege nossas vidas. Mas se ao invés disso nos unificarmos com Ele, tudo isso nos virá espontaneamente por acréscimo. Fundidos no todo, nós teremos o todo, seremos o todo. Desligados do todo, o vazio é nossa herança. Forte, hein? Essa fala de Pastorino? Maravilha! Semana que vem, com fé em Deus, estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.